essa dominação e controle na comunidade científica, de que ainda estejamos levados por esses 6% de pessoas nessa Terra que acreditem que não haja Deus e acreditem que o universo tenha se criado espontaneamente. Acho que não há respostas e que ainda não podem provar o passado. Então, ambas as ideias devem ser ensinadas. A única abordagem justa é deixar que as crianças tenham todos os lados da informação científica e decidam por elas mesmas. Se alguma outra teoria sobre o surgimento das formas de vida deva ser ensinado nas escolas, eu não acho que deva ser o criacionismo, porque o criacionismo é uma doutrina religiosa levemente disfarçada, que não tem lugar na separação entre Estado e Igreja. A principal questão, sempre levantada em oposição a isso, é que ensinar todas as evidências científicas sobre o assunto da origem da vida incorreria na violação da separação Estado e Igreja, ao ensinar teorias que não venham a apoiar a evolução. As pessoas deveriam simplesmente ser capazes de ouvir a verdade. Um fato é um fato. Ele não é descartado somente porque concorda com a Bíblia. Isso não o torna religioso. Ensinar uma teoria da criação é constitucional, porque a Constituição foi escrita no contexto da Declaração de Independência, que se refere à criação e até mesmo a um criador. Em resposta à manifestação pública a favor da apresentação da ciência da criação ao lado da evolução, Louisiana e Arkansas foram os primeiros estados a criar leis exigindo um tratamento equilibrado para ambas as teorias. Foi acordado que apenas dados científicos, sem a doutrina religiosa, fossem apresentados em sala de aula. Um legislador da Louisiana, em 1981, criou uma lei onde deveria haver um tratamento equilibrado da ciência da criação e da evolução. A lei também define o que é a evolução, evidências científicas que apoiam a evolução. E define o que é a ciência da criação, evidências científicas que apoiam a criação. Imediatamente, um litígio acirrado foi iniciado por uma poderosa organização que é permanentemente direcionada contra princípios tradicionais judaico-cristãos. A influente ACLU, ou União de Direitos Civis Americana, com um quadro de mais de 500 advogados ativos, investiu uma enorme soma em dinheiro e obteve sucesso em protestar contra a lei. Um dos maiores problemas que temos com a ACLU é que eles são extremamente bem subsidiados. Eles recebem milhões e milhões de dólares de grandes fundações e de pessoas muito ricas de toda a América. Foi isso que fizeram conosco. Eles nos ataram no tribunal em Louisiana. Este é um arquivo de 630 páginas com 2.000 notas de rodapé com alegações de que o ensino da ciência da criação é constitucional e que seu conteúdo é científico e que é tão religiosa como a evolução. O juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos entrou com uma ação sumária contra nós, apesar disso, afirmando que a ciência da criação envolve um sentido de ideia de criação que implica num criador, o que seria inerentemente religioso. A ACLU conseguiu convencer a Suprema Corte de que a ciência da criação era fundamentalmente religiosa. A Corte violou a Constituição ao redefinir a intenção do autor da primeira emenda, que é contra o favorecimento de uma religião sobre a outra. Em sua decisão, a Suprema Corte favoreceu a evolução naturalista, uma crença de humanistas religiosos. Apesar de avassaladoras evidências científicas apoiando a ciência da criação, a Corte decidiu que o criacionismo não deve ter uma posição obrigatória em escolas públicas, mas que poderá ser ensinado ao lado da evolução a critério do professor. O jornalismo irresponsável e caluniador rotulou o caso de religião contra a ciência e, de forma convincente, influenciou que a ciência da criação havia sido banida das escolas. A Suprema Corte Americana não disse que o ensino da ciência da criação seja inconstitucional. E reafirma o direito dos professores de ensinarem todas as evidências científicas sobre o assunto das origens. A comunidade científica está seriamente preocupada com o crescimento do criacionismo, como um ataque à validade e autoridade da ciência e particularmente na insistência que o criacionismo seja ensinado nas escolas públicas e cursos de ciências. Há uma rede muito poderosa de sentimento popular que acha que a criação, as teorias da criação, as teorias do aparecimento abrupto sejam uma ameaça à ciência. Eu gostaria de mencionar várias organizações que hoje em dia ativamente tentam impedir que tal teoria seja ensinada em escolas públicas. Comitês de Correspondência, o Povo pela Maneira Americana de Ser, a Associação Humanista Americana, a União Americana de Direitos Civis, a Associação Americana para o Progresso da Ciência, a Academia Nacional de Ciências, a Associação Nacional de Educação, a Associação Nacional de Professores de Biologia e o Estudo Curricular de Ciências Biológicas. Há uma teoria anticientífica hoje em dia que mais ameaça toda a natureza da pesquisa científica, é o criacionismo.
Hoje realmente temos uma conspiração organizada nesse país, em todos os estados, que é organizada para combater a disseminação aberta de evidências científicas sobre a origem da vida. O resultado foi a formação de uma fechada rede de organizações ativas que cooperarão no combate à intrusão criacionista nas escolas públicas, museus públicos, parques estaduais e nacionais e a pesquisa científica subsidiada pelo governo. Eles têm um desejo bastante específico, que seria preservar o ensino exclusivo da evolução e excluir o ensino de qualquer teoria científica da criação ou teoria científica do aparecimento repentino. Isso é censura, no meu ponto de vista. Temos hoje, de forma inquestionável, o pior caso de censura. Dados científicos verdadeiros que por acaso possam vir a deixar a evolução mal são meticulosamente censurados dos livros didáticos. Numa sociedade americana, onde sempre tivemos grande orgulho da liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de crenças, liberdade de imprensa, é simplesmente um infortúnio que tenhamos uma censura tão ampla em nossa comunidade científica hoje. Os evolucionistas não aceitam os dados científicos que apoiam a criação. Eles acreditam que a única intenção dos criacionistas ao apresentar tais fatos seja a de forçar sua tendenciosidade religiosa. Conseguindo descartar as provas, os evolucionistas conseguiram estabelecer o evolucionismo como um fato científico e esconder sua própria filiação religiosa. Como resultado do trabalho da evolução, a descrença e o ceticismo estão crescendo em nossa sociedade e os efeitos morais e éticos têm sido devastadores. Se existe um líder moral no universo, então cada pessoa neste universo é responsável perante esse líder moral. A coisa mais fácil de fazer para a mente humana é apenas descartar a possibilidade de tal liderança moral. Adolf Hitler utilizou a teoria darwiniana da seleção natural, da sobrevivência do mais apto, para se livrar do que ele considerava a cepa inferior da humanidade. Ele brutalmente torturou e matou 12 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus e 6 milhões de não-judeus. De fato, estamos fazendo a mesma coisa hoje com o aborto, a eutanásia e o infanticídio, livrando-nos daqueles que consideramos como seres não desejados. Desde 1973, apenas nos Estados Unidos, quase 25 milhões de seres humanos não chegaram a nascer, tendo sido mortos pelo aborto, o que corresponde a um bebê a cada 20 segundos. Se concordarmos com as premissas evolucionistas de que não sejamos mais do que animais em desenvolvimento, então a humanidade perde todas as perspectivas morais. As pessoas não querem assumir responsabilidade por seus atos. Não querem que Deus os vigie. A evolução não passa de um caminho de laboratório que alguém segue para fugir de Deus. E os fatos científicos com os quais vinha me debatendo se encaixaram. Podemos escolher buscar as respostas na evolução ou podemos escolher considerar uma alternativa. Apenas olhem para a vastidão do universo, com suas galáxias, sistemas solares, os planetas, todos circulando com absoluta precisão. Há mais estrelas do que grãos de areia em todo o mundo. Pensem na complexidade da vida, a complexidade do olho, do ouvido, do coração ou mesmo do cérebro humano. Seria lógico assumir que isso ocorre por simples acaso?